Boa tarde, queridas irmãs. É um privilégio poder estar aqui, falar com vocês nessa tarde, compartilhar um pouquinho sobre a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é sempre muito especial, é sempre muito bom nós falarmos sobre a palavra de Deus. E eu sempre digo que mulheres, elas não competem com os homens em sentido nenhum. E tem funções na igreja que são dos homens e tem funções que são das mulheres. Mas existe um campo vasto, imenso, que são as mulheres falando para as mulheres na igreja, falando da palavra de Deus, aconselhando, discipulando, que é um campo que eu creio que ainda precisa ser mais trabalhado, né? Porque nós precisamos compartilhar mais da palavra de Deus umas com as outras, precisamos orar mais juntas e precisamos discipular, né? Eu tive privilégio muito grande de às vezes trabalhar com alguns grupos de mulheres, inclusive eu me recordo muito quando nós estávamos numa cidadezinha chamada Trindade, quando eu tinha um grupo de discipulado com mulheres. E lá eu tinha uma senhorinha, Dona Maria. Dona Maria devia ter uns 60, 70 anos. E quando eu lia sobre Tito e falava com elas, eu sempre falava assim, olha, a palavra de Deus diz que as mais velhas precisam ensinar as mais novas, né? E às vezes isso pode coincidir com a idade, porque às vezes vai ter momentos em que eu e outras mulheres vamos ser mais velhas e vamos compartilhar a palavra de Deus, mas vai ter momentos até que existe o contrário, né? Às vezes uma mais madura na fé, mas mais nova, vai compartilhar com uma senhorinha que precisa também compreender sobre a palavra de Deus. E então é muito bom nós compartilharmos a palavra de Deus. E nessa tarde nós vamos falar sobre uma história que me chama muita atenção, uma história que é linda, que está na Bíblia porque tem coisas maravilhosas para nos ensinar, que é a história de Dorcas, né? E eu falo que se a gente tivesse que ter um título para esse nosso estudo, esse compartilhar da palavra de Deus agora à tarde, eu daria um título assim, Dorcas, mulher que deixou um legado. E nós? Qual legado que nós vamos deixar, né? Então, vamos iniciar lendo a palavra de Deus lá em Atos 9, 36 a 42, tá? Quem tiver com a sua Bíblia, abra, nós vamos ler o texto. Atos 9, do 36 ao 42. A palavra de Deus diz: havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável de boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhes 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu, foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelho, orou e, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitas creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. A palavra de Deus é tão bonita. Eu me emociono muitas vezes quando falo da palavra de Deus. As irmãs até me perdoem, porque é lindo a gente ver, né, que aquela mulher
era uma mulher que serve de exemplo para todas nós hoje, que aquela mulher tem muito a nos ensinar. E eu creio que se essa história está registrada aqui na Palavra de Deus, é porque nessa tarde nós vamos aprender com essa mulher que foi uma mulher temente a Deus, uma mulher que confiava em Deus, uma mulher que deixou um legado maravilhoso, uma mulher que hoje muitas oficinas de costura, de SAFs, ou até mesmo algumas SAFs gostam de dar nomes, né, para SAFs ou salas da SAF, e que se chama Dorcas. E às vezes a gente tem oficinas de costura e de artesanato que se chama Dorcas, e às vezes as mulheres não sabem por que colocaram esse nome de Dorcas. E nessa tarde nós vamos compreender muito bem por que as pessoas costumam colocar o nome nessas oficinas de Dorcas, tá? Legado é aquilo que deixamos para as próximas gerações. Legado é como nós seremos conhecidas, talvez um dia quando nem estivermos aqui, né? Eu tenho uma senhora da qual eu tenho muito apreço e que eu digo até que foi, assim, quem me discipulou, quem me ensinou os primeiros passos na fé, apesar de eu já ser uma moça que frequentava a igreja, mas que quando cheguei na minha adolescência, eu tive essa senhora. Ela se chamava Anedina. E aquela mulher, ela foi uma discipuladora na minha vida. E hoje, quando eu lembro dela, eu lembro do legado que ela deixou na minha vida e lembro do legado que ela deixou na vida de muitas outras pessoas pelas igrejas onde ela passou, né? Ela passou lá na igreja da qual eu era membro de uma igreja aqui em São Paulo, a igreja de Santo Amaro, e aquela mulher deixou um legado maravilhoso na minha vida e na vida de tantas outras mulheres, algumas adolescentes como eu, naquela época. E então eu me lembro dela. Hoje ela já é uma senhora falecida, mas eu lembro dela com muito carinho, com muito apreço, e lembro do legado que ela deixou. Eu lembro até que quando eu tinha já era casada, eu quis conhecer uma tribo indígena aqui em São Paulo, e ela já tinha mudado, morava longe da minha casa. Eu fui até a casa dela, falei: Dona Nedina, eu sei que a senhora já foi nessa tribo, a senhora me leva lá? E ela me levou. Nós até nos perdemos dentro da tribo, porque ela já estava idosa, ela chegou dentro da tribo, não sabia como sair de lá de volta, né, porque já estava uma senhorinha. Mas que legado maravilhoso que aquela mulher deixou na minha vida e na vida de outras pessoas. E Dorcas foi uma mulher assim. Dorcas deixou um legado incomparável na vida das mulheres que viviam com ela naquela época. E Dorcas, ela também é chamada de Tabita, que pelos poetas eles também chamam de Gazela, e que quer dizer beleza e generosidade. Olha o nome dessa mulher. Essa mulher já tinha um nome fantástico, né? Que queria dizer beleza e generosidade. E nos nossos dias os nomes não dizem muita coisa, né? Hoje em dia as pessoas colocam o nome nos filhos. Na época que eu trabalhava num posto de saúde aqui em São Paulo, eu me recordo que os nomes dos filhos das crianças que eu atendia eram os nomes das crianças que estavam fazendo sucesso nas novelas, nas telenovelas à noite, nas nossas redes de televisão, né? Mas naquela época não. Naquela época os nomes diziam sobre o que eram aquelas pessoas. E sobre, às vezes um pai e uma mãe colocavam um nome e passava algum tempo, quando a gente ia ler a história daquela pessoa na Bíblia, a gente vê que o nome tem muito a ver com o que aquela pessoa se tornou. E Dorcas, realmente nós vamos ver que é um sinônimo de uma mulher com beleza e generosidade. A única mulher na Bíblia que é chamada de discípula foi Dorcas. Nós sabemos de mulheres que acompanhavam Jesus e os discípulos. Eram algumas mulheres, a Bíblia relata sobre essas mulheres, relatam
das viagens que elas faziam, né? Acho que elas davam um suporte ali para eles, mas em nenhum momento aquelas mulheres que andavam com Jesus e os discípulos, não fala, a Bíblia não diz que elas eram discípulas. E referente a Dorcas, fala assim, né? A gente viu aqui no capítulo 9, o versículo 36 começa dizendo assim: havia em Jope uma discípula por nome Tabita. Olha que coisa fantástica, aquela mulher era chamada de discípula, né? E discípulo segue o mestre, é um estudante, é um aprendiz, e aquela mulher seguia o mestre Jesus. Os discípulos de Jesus, eles obedeciam ao chamado de Jesus. E aquela mulher, ela também seguia ao chamado de Jesus, né? E nós vamos ver algumas qualidades que Dorcas tinha. A Bíblia fala isso, né? Relata que ela era uma mulher notável. Olha aqui, ó. No versículo 36 fala, ela era notável pelas suas obras, né? Notável é o mesmo que uma pessoa merecedora de consideração e apreço. É uma pessoa na qual as pessoas veem algo. E é uma pessoa notável, ela não passa despercebida, né? A gente, às vezes, uma pessoa, ela pode ser notável porque ela é muito bonita, porque ela é muito inteligente, porque ela é muito ajudadora, mas uma pessoa notável, ela nunca passa despercebida. Se nós olharmos nas nossas igrejas hoje, nós temos muitas mulheres notáveis. Eu convivo com muitas mulheres notáveis e já convivi com muitas mulheres notáveis. E eu rogo a Deus para que nós sejamos notáveis por coisas que nós fazemos, mas coisas que são pertencentes ao reino, né? São coisas que edificam, né? E nós temos muitas mulheres. Poderia citar muitos exemplos aqui, né? Mas para não ficar muito longo, não vou citar exemplos. Dorcas era uma mulher de boas obras. Para se tornar uma pessoa apta a receber a graça de Deus, precisamos ser uma pessoa de boas obras, né? A palavra de Deus fala que pela graça sois salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, né? E a graça de Deus, ela faz com que uma pessoa que tem o Senhor Jesus seja uma pessoa de boas obras, né? A salvação nossa é pela graça, mas uma pessoa que pela graça recebe o Senhor Jesus, ela será uma pessoa que ela terá boas obras na vida dela, né? A palavra também diz que assim, mostre a sua fé sem obras e com as obras te mostrarei a minha fé. Isso está dito lá na palavra de Deus. E isso é verdade. Através do que nós fazemos de boas obras, nós mostramos a nossa fé no Senhor Jesus. Mas o contrário não é verdade, né? Ninguém que tem fé vai conseguir mostrar as coisas se não tiver boas obras. Mas o contrário, quando uma pessoa tem boas obras, não quer dizer que ela tenha fé. Porque boas obras qualquer um pode fazer, né? Existem pessoas que nem temem o Senhor Jesus e fazem boas obras, doam muitas coisas para instituições de caridade, ajudam crianças no Natal, doam cestas básicas, mas fazem isso com um sentido errado. No nosso caso, nós mulheres tementes a Deus, nós temos boas obras porque tememos a Deus. E a nossa fé, ela é demonstrada através de boas obras. Somos feitura dele, criadas por ele para boas obras. Com boas obras, ela glorificava a Deus. Com as boas obras, essa mulher que nós estamos estudando, Dorcas, ela glorificava a Deus. E a finalidade do homem qual é? É glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Se a nossa finalidade é glorificar a Deus, Dorcas glorificava a Deus com as boas obras. E nós hoje, mulheres, podemos glorificar a Deus através das nossas boas obras. Aquela mulher era uma mulher que ela dava esmolas. Olha aqui,
pelas boas obras e esmolas que fazia. Esmolas são boas dádivas que nós fazemos para pessoas que precisam, né? Pode ser prestar uma ajuda, prestar um socorro. Isso é esmolar, prestar um socorro, né? Às vezes uma pessoa está precisando, às vezes uma pessoa que tem muita carestia, ou às vezes nem tanto, mas é isso, né? Se o sofrimento não traz tristeza, algo está errado, né? Então, assim, às vezes uma pessoa está passando por uma dificuldade ali na sua vida financeira, chega até a precisar dos outros ajudarem, né? Então, Dorcas ajudava, através de esmolas, essas mulheres que sofriam tanto, né? Deuteronômios 24:19 fala: não volte para buscar o que sobrou. O exemplo era o milho que caía no chão. Essa é uma passagem que está lá em Deuteronômio, eu não vou abrir agora, mas tem a ver com aquela história de Ruth, né? Lá naquela época, o que acontecia? Existia uma ordem para que, quando se colhesse as espigas, não voltasse para colher o restinho que sobrava, para que o restinho que sobrava ali da colheita, aquelas pessoas que precisavam esmolar, pegassem aquelas espigas. E isso me chama tanto a atenção. Aquelas espigas, aqueles grãos que sobravam ali, eles eram para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas, né? Então, a palavra de Deus é muito sábia e nós estamos vendo lá em Deuteronômio, no Velho Testamento, que já existia uma ordem para que as pessoas deixassem um pouco para aqueles que precisavam tanto, né? Em Ruth 2:2 fala assim: disse a Noemi, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorece. Ruth e Noemi, durante um tempo da vida delas, um tempo curto, mas durante um tempo, elas viveram dessas esmolas, que eram essas espigas que sobravam para essas pessoas pegarem. Então, isso nos mostra e nos fala tanto, minhas irmãs. Às vezes nós temos tanto, sobra comida nas nossas casas. E o que nós temos feito com a comida que sobra na nossa casa, né? Sobra tantas coisas, né? Nós podemos ajudar com roupas usadas, com tantas coisas. Podemos ajudar também com coisas novas, sim, né? Podemos contribuir, sim, mas temos que ter sabedoria e temos que ajudar o próximo. Temos que ajudar o próximo. Esses dias uma pessoa comentou comigo de um projeto que eu já tinha ouvido falar, que era assim: olha, se você tem bolsas, sacolas velhas na sua casa, uma bolsa, coloque dentro delas, né, um batom que você não usa mais, um produto de higiene, né, algumas coisas assim, um produto de maquiagem que você não usa mais, né? Nós que somos mulheres, a gente sabe que sempre sobra muitas coisas assim lá na nossa necessaire, né? Às vezes um batom nem acabou, nós já compramos o outro, né? Não acabou um perfume, nós já temos um outro, porque a gente gosta mesmo, nós somos mulheres, temos que ser vaidosas mesmo, mas nós podemos pegar isso e deixar numa bolsa, deixar no nosso carro ou deixar lá no fundo da nossa bolsa. E às vezes nós vemos pessoas que estão morando na rua que não tem isso. Eu me recordo que depois que eu já voltei para São Paulo, tinha uma moça e um rapaz que durante um tempo dormiam numa rua muito próximo da minha. E um dia eu presenteei aquela moça com um batom. A felicidade, a alegria daquela moça era tão grande. Ela falou assim: eu gostaria de te abraçar. Nós ainda estávamos nessa pandemia que nós vivemos hoje, né? Mas ela falou que queria muito te abraçar, porque ela falou assim: viver na rua é muito difícil. Mas ela falou assim: eu continuo sendo mulher e esse batom vai ser muito útil para mim.
Um batom, minhas irmãs. Batom que a gente compra na farmácia por R$10, né? Então, naquela época já existia uma ordem estabelecida para que órfãos, viúvas e estrangeiros não morressem de fome, não passassem tanta dificuldade, né? Porque a gente sabe que passam, né? E hoje, o que nós podemos fazer por essas pessoas, né? Fala também que Ruth era uma costureira. Olha só, qual a profissão de Ruth? Não, minhas irmãs, desculpa, de Dorcas. Falei tanto de Ruth que estou confundindo, de Dorcas. Qual a profissão de Dorcas? Costureira, né? Com o trabalho glorificava a Deus. Roupas. O que dizem as nossas roupas hoje? As nossas roupas são os nossos status. Indica, né, se a pessoa tá com aquela roupa de grife, aquela roupa maravilhosa, você fala, nossa, essa mulher deve ter muito dinheiro, ou o marido dela, ela deve ser uma mulher de posses, né, porque, olha, a roupa é de marca, o sapato é de marca, né, você olha aqui, assim, aquela pele, você fala, olha, pelo jeito, essa maquiagem que essa mulher usa é coisa tudo de primeira linha, né, então as nossas roupas dizem muito sobre nós, hoje, e naquela época, também dizia muito, né, a roupa, às vezes, erroneamente, porque a gente às vezes se engana, mas às vezes ela determina a classe social da pessoa, né? Você olha assim, você fala assim, essa mulher tem cheiro de uma mulher elegante, rica, cheia do poder, né? Ou então, às vezes, você olha para uma outra pelo tipo de calçado que ela tá vestindo, pelo tipo de roupa. Às vezes você fala assim, essa mulher é uma mulher muito simples e vive com muito pouco, porque tem roupas muito simples, né? Então, as roupas definem, às vezes, algumas coisas, né? E antigamente, a roupa mostrava a dignidade, mostrava sobrevivência. Não tinha essa quantidade de roupas que nós temos hoje. Hoje, tenho certeza que se eu abrir o meu guarda-roupa e você abrir o seu guarda-roupa, teremos muitas peças de roupas. Algumas que a gente pode até falar assim, nem preciso. Algumas que talvez a gente não tenha usado nos últimos 6 meses. Mas antigamente não era assim, né? Antigamente a roupa era ali para sobrevivência mesmo, né? E não tinha tantas lojas, essa fartura que nós temos hoje, né? Então, as mulheres tinham poucas roupas e as roupas delas eram para sobrevivência, para dignidade. E uma costureira, ela era uma pessoa muito valorizada e aquela mulher, ela assistia as viúvas com as roupas que ela fazia. As viúvas naquela época não eram como as nossas hoje, né? Hoje as viúvas têm pensão, tem as heranças que recebem, né? Tem às vezes suas aposentadorias e elas conseguem sobreviver bem, mas uma viúva naquela época não era assim. Naquela época a herança era só para o filho homem, a herança não era para a mulher. Então a viúva, muitas vezes ela era uma mulher desassistida, né? E com as roupas que Dorcas fazia, ela servia aquelas mulheres, né? Com boas obras e com as esmolas. Jesus, ele era um homem que se compadecia das multidões, que curava, que dava de comer, que dava vida para as pessoas, né? E o que aconteceu? A palavra de Deus diz que, referente a Jesus, fala que às vezes, que teve vezes que tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, né? Então, às vezes, quando a gente deixa de assistir uma pessoa, às vezes a gente está deixando de assistir uma pessoa, e quando a gente deixa de assistir uma pessoa, a gente deixa de assistir o próprio Cristo, né? Porque quando a gente assiste uma pessoa, a gente está servindo, antes de servir a sua irmã, de servir aquela mulher, de servir uma pessoa que você nem conhece, você está servindo ao próprio Cristo, né? Aí, Dorcas morreu e foi ressuscitada por Pedro, né? E aí a palavra de Deus diz que ele chamou os santos separados, em especial as viúvas, e mostrou
Dorcas viva, né? Aconteceu o fato dela morrer e foi ressuscitada, né? Eu não vou falar muito sobre essa parte para eu ir para o finalzinho, para a gente poder falar um pouquinho mais sobre a parte final, né? E tornou-se o fato conhecido em toda Jope, em toda a cidade que aquela mulher vivia, isso se tornou conhecido. E muitos creram no Senhor Jesus por causa daquele fato. Muitos creram no Senhor Jesus. Porque Dorcas foi ressuscitada? Sim, porque Dorcas foi ressuscitada. Mas antes disso, Dorcas, ela era uma mulher que já tinha um legado fantástico, né? E a palavra de Deus, ela é tão bonita. E fala assim, ó, no versículo 42, isso se tornou conhecido por toda Jope e muitos creram no Senhor, né? Então, olha que coisa que aconteceu, né? Aquela mulher, ela foi curada e a palavra de Deus diz que muitos creram no Senhor Jesus. Nada, minhas irmãs, nada que acontece na minha vida e na sua vida é por acaso. Tudo que acontece nas nossas vidas é porque Deus tem permitido. E quando Deus permite que coisas aconteçam na nossa vida, nós momentaneamente, às vezes, não sabemos os propósitos e a vontade de Deus. E simplesmente nós passamos pelas nossas lutas e dificuldades. Mas o nosso Deus, que é conhecedor de todas as coisas, Ele muitas vezes faz com que situações adversas à nossa vida, elas sirvam para que muitas pessoas creiam no Senhor Jesus. Como aquela situação, né? Dorcas chegou a falecer e depois foi curada. E a palavra de Deus está nos dizendo nessa tarde que muitos creram no Senhor Jesus por causa do que aconteceu com Dorcas, né? E minhas irmãs, qual o legado que eu e que você e que vocês estão deixando? Quando nós não estivermos mais aí na Vila Cristina, né? Talvez Deus um dia chame vocês, eu, ou vocês e eu, para ir para outros lugares, ou então o Senhor nos chame para a glória. Como nós seremos conhecidas? Como Arlete será conhecida? Uma mulher que deixou um legado, que fala do Senhor Jesus, que demonstra o amor do Senhor Jesus, que fala que o Senhor Jesus ele é poderoso através das nossas vidas, ou ninguém vai lembrar de mim e de você, porque não temos nada que temos deixado para as outras pessoas. Minhas irmãs, isso é uma coisa muito importante na minha vida e na sua vida, né? Pessoas creem através do meu testemunho, através do seu testemunho, né? Nós temos um papel muito importante, minhas irmãs. Os nossos filhos, começa na nossa casa, os nossos filhos muitas vezes creem porque vem o testemunho da mãe e do pai. E isso acontece com a nossa família, com outras pessoas, isso acontece no nosso trabalho, isso acontece onde nós estudamos, isso acontece com os nossos vizinhos, isso acontece na igreja, isso acontece onde quer que nós estejamos. Pessoas podem vir a conhecer o Senhor Jesus através da sua vida e da minha vida. Então, minhas irmãs, nós precisamos sim buscarmos mais a Deus, pedirmos a Deus sabedoria. Precisamos sim, minhas irmãs, orarmos mais, nos colocarmos diante do Senhor Jesus. Precisamos sim, minhas irmãs, estarmos disponíveis para que o Espírito Santo trabalhe nas nossas vidas, para que nós possamos ser bênção na vida de outras mulheres e para que o Senhor Jesus faça da minha vida e da sua vida aquilo que Ele quiser. Mas por outro lado, minha irmã, nós não podemos nos acomodar. Não podemos ser mulheres que vivemos nesse mundo como se nada estivesse acontecendo, só preocupadas com as nossas vidas. Não, minhas irmãs.
Dorcas nos deixou um exemplo maravilhoso de uma mulher que se compadecia das outras viúvas, de uma mulher que se compadecia e dava esmolas, de uma mulher que fazia boas obras, de uma mulher que era notável, mas não é uma mulher que era notável porque era linda, uma mulher que era notável porque a sociedade vangloriava aquela mulher. Não, uma mulher que ela era notável porque a sociedade a reconhecia como uma mulher temente a Deus, uma mulher que foi chamada de discípula do Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa nós olharmos para a vida de Dorcas. E, minhas irmãs, precisamos perguntar para o Senhor Jesus: Senhor Jesus, o que o Senhor quer nos ensinar com essa história? O que o Senhor quer nos ensinar com a vida dessa mulher? Senhor Jesus, transforma as nossas vidas. Faça com que nós sejamos mulheres que possamos ser reconhecidas como discípulas do Senhor. Que possamos ser reconhecidas como mulheres que se compadecem de outras pessoas. Como mulheres que são de boas obras. Como mulheres que ajudam outras pessoas que carecem. E acima de tudo, que possamos ser reconhecidas como mulheres que temem o Senhor Jesus e que fazem a vontade dele, e que quando nós fazemos a vontade de Deus, isso exala, minhas irmãs, isso transcende, isso é notável, e que nós sejamos mulheres notáveis, notáveis porque conhecemos a palavra de Jesus, notáveis porque seguimos o Senhor Jesus, notáveis porque nós compartilhamos do amor de Deus, notáveis porque somos mulheres de oração, notáveis porque nós a cada dia buscamos servir ao Senhor Jesus e buscamos fazer a vontade dele. Que Deus abençoe as nossas vidas.